Na Afrodex TV, tudo bem com vocês? Bom dia, quase boa tarde aqui no Japão. Bate e volta aqui, coisa rápida, bate pronto. É coisa rápida mesmo, é só para dar algumas dicas e orientação para vocês. Lembrando que eu não sou especialista, eu não sou nenhum entendedor da área. O que eu digo aqui, você pode ou não acreditar, você não é obrigado a acreditar e também não é obrigado a seguir. Mas, como você que acompanha essa página tem visto nos últimos dias, a gente tem tentado, de certa forma, passar informações, te tranquilizar, te orientar na medida do que nós descobrimos aqui, sabemos aqui. Então, eu peço a vocês, primeiro, muita atenção no que eu tenho para dizer a vocês. E também peço aos críticos de plantão que tenham cuidado e relevem um pouco, porque eu não sou nenhum especialista, né? Vamos lá, gente. Mandaram ou não as crianças para a escola, né? O pessoal tá muito preocupado aí, inclusive a Érica já acabou de mandar, que faz um mês que ela não manda a filha dela para a escola. E você aí que está me assistindo e vai me assistir depois, deve estar com a mesma preocupação, a mesma dúvida, a mesma sensação. O que eu faço, meu Deus? Qual a decisão que eu tenho que tomar? Isso pode atrapalhar ou não no rendimento da minha filha, do meu filho, dos meus filhos, enfim. Eu vou dar uma orientação para você que eu acabei de fazer aqui no tocante à minha vida, né? Como vocês sabem, eu tenho uma filha de 4 anos. Ela vai começar a escola este ano. Até hoje ela estava em casa, fazia algumas atividades em casa. Minha esposa é muito preocupada com esse sentido, muito preocupada com a questão educacional da minha filha, né, intelectual da minha filha. E aí esse ano nós decidimos então colocá-la na escola. Nós estamos fazendo os trâmites desde o final do ano passado. E os trâmites vêm seguindo e nós estamos aí às portas do início das aulas, que começa agora quarta-feira aqui na minha cidade. E aí, preocupados com a situação, eu vou te orientar o seguinte: você que está preocupado, mandar ou não seus filhos, sua filha, seu filho para a escola, primeira coisa que você precisa entender, primeira coisa que você precisa fazer, vá até a escola dos seus filhos, vá até a instituição onde seus filhos estudam. Converse com o corpo docente, com os professores, com a direção da escola. Veja qual é a posição deles nesse sentido. Se eles estão pensando na questão como é que eu posso dizer? Tem um nome, né? A preservação, não é a preservação que fala, a prevenção, né? Se eles estão pensando se há uma ideia de prevenção dentro da escola, o que eles estão fazendo de fato como prevenção, qual é a projeção da escola em relação a tudo isso, o que a escola pensa ou deixa de pensar, o que está sendo feito para que a escola não seja atingida de fato pelo coronavírus ou por esse surto. Se alguém for contaminado, o que a escola vai fazer de fato, né? Quais são as medidas que a escola vai tomar em relação ao que for, se alguém for contaminado dentro da escola, quais são as providências que a escola toma de pronto. Enfim, você precisa primeiro se orientar com o corpo docente da escola. Você precisa primeiro se orientar com a sua escola de fato, né? Com a escola onde os seus filhos estudam, com a escola onde seus filhos estão. Você precisa ir lá, fazer perguntas, olhar no olho da diretora, olhar no olho da professora do seu filho, da sua filha ou dos seus filhos e ver o que ela pensa sobre tudo isso. E aí você toma uma decisão. Aqui no Japão, tudo funciona na base da satisfação. Se você não manda os seus filhos para a escola sem dar uma satisfação, isso é muito ruim no sentido de como é que eu posso dizer, relacionamento com a escola, né? Pais, escola, escola, pais. Então é importante que você tenha esse relacionamento, que você estabeleça esse relacionamento de conversa e que você entenda, de certa forma, a posição da escola em relação a isso. Importante que você saiba também e que você tome cuidado quais são as providências de fato que estão sendo tomadas dentro da escola do seu filho em relação à prevenção contra o surto do coronavírus, tá? Então é importante que você primeiro se oriente com a escola.
primeiro converse com a escola, veja qual é o posicionamento deles. Se for, né, do seu pensamento, da sua decisão, não levar o seu filho para a escola, não mandar os seus filhos para a escola, então você ligue ou vá até a escola, converse, explique a situação. A escola não vai te obrigar a enviar os seus filhos para a escola. O que pode acontecer é o seu filho perder matérias, é o seu filho perder as atividades escolares que terão nesse período nas escolas que estarão em funcionamento. O que você pode fazer também é solicitar da escola que haja, por exemplo, alguma coisa no sentido, vocês podem enviar no meu e-mail atividades para o meu filho, você pode enviar, porque toda a escola tem um ponto de contato com os pais, seja por e-mail, seja por telefone, mas sempre tem aquele e-mail que a escola manda todas as informações da escola. Então seria interessante se você conversasse com a escola e perguntasse se há condições da escola enviar atividades por e-mail, algo que possa ser feito pelo seu filho em casa, lições de casa, né? Para que o seu filho mantenha, mesmo que em casa, se você decidir por não enviá-lo, mantenha mesmo que em casa o hábito de continuar estudando, o hábito de continuar lendo, de continuar praticando atividades, né? O importante é que você se oriente com o pessoal da escola e não deixe de dar uma satisfação, tá? Não deixe de dar uma satisfação, não deixe de conversar, não deixe de avisar, olha, eu vou mandar meu filho só depois do feriado do Golden Week, tá bacana, pelo menos tá avisado eles, tá? Então é importante que você dê essa satisfação e mostre para a escola que você, mesmo preocupado com a situação, você não vai mandar, mas você tá avisando, olha, eu não vou mandar, para que não haja problemas futuros, tá? Algumas escolas estão paralisadas, vão continuar paralisadas. Algumas prefeituras, algumas províncias já anunciaram que até o final do feriado do Golden Week não vai funcionar. Então, para essas pessoas não há essa preocupação. Mas tem muitas escolas ainda que estão funcionando, né? Estão funcionando. Tem algumas que vão começar essa semana. Então, ao longo dessa semana é o início das aulas. Umas começaram hoje, outras amanhã. Aqui na minha cidade começa na quarta. Inclusive tem aquela cerimônia que é importantíssima, né? Que é aqui no Japão, o início da criança na escola é um momento muito importante para a escola, para a criança e para os pais, né? Porque é o início realmente do aprendizado da criança, da interação dela com a comunidade de fato, né? Onde ela vai começar a caminhar em direção a vida, né? Externa dela, fora de casa, com contato só com os pais. Tem criança que tem contato só com os pais, não tem irmão, não tem nada. Então isso ajuda muito no crescimento e desenvolvimento da criança, tá? O Wagner está falando, a escola do meu filho disse que se não mandar a criança para a escola, pode ter problema com a justiça. Depende, né, do contexto, é isso que eu estou falando. Você primeiro precisa se orientar com a escola, você primeiro precisa pedir para a escola, não é pedir, mas de repente falar para a escola, a gente está pensando em não enviar, tem algum problema? Eles vão falar para vocês quais são os problemas, você pesa aí, vê se você está disposto a enfrentar esses problemas. Se tiver disposto, não mande, se não tiver disposto, mande. Agora, existem as cidades que estão com um surto lá em cima, então a preocupação é muito grande. Aí você pode parar para pensar e falar, eu mando meu filho para a escola para correr risco, numa escola que está numa cidade que está com um número de infectados muito grande, eu mando ele e coloco meu filho em risco, e assim coloco eu também em risco, os meus familiares, todas as pessoas que convivem comigo, ou eu enfrento um possível problema na justiça caso tiver. Você precisa ver qual é a importância, né? O que tem prioridade na sua vida, né? Porque eu acho que um problema na justiça causado por você não ter enviado o seu filho para a escola por medo do seu filho ser infectado, acredito que é um problema que possa se resolver muito fácil. Qualquer juiz vai entender isso. Qualquer juiz vai entender quando um pai chegar na frente dele e falar, olha, seu juiz, desculpa, eu compreendo as regras do país, eu compreendo as leis que regem o país, eu compreendo as regras da educação do país, mas eu achei por bem que o meu filho não poderia ir para a escola por causa disso, disso e disso. Qualquer juiz vai entender isso, nenhum juiz vai condenar nenhum pai que resolver velar pela segurança dos seus filhos. Nenhum juiz vai fazer isso,
né? Nenhum. Eu posso falar com muita propriedade, não sou especialista, mas eu tenho certeza que nenhum juiz condenaria um pai a qualquer coisa por ele não ter enviado o filho na escola pelo motivo que estamos passando agora. Mas eu deixo aqui frisado: vão se orientar diretamente na escola, vão conversar diretamente na escola, vão falar com os diretores das escolas de vocês, conversem com a professora, liguem, se não quiserem ir, liguem lá. Você tem o telefone da escola do seu filho, tenho certeza que você tem, então ligue lá, pergunta, né? Pergunta. E ponto final. Se você não mandar o seu filho para a escola, uma coisa que pode acontecer e que já é de praxe no Japão, você não precisa se assustar com isso, é a escola fazer uma visita, né? Fazer uma visita à sua casa. Um professor vai lá para ver como é que está a criança. Se a criança está praticando atividade, qual é o ambiente que a criança está vivendo nesse período em que ela não está frequentando a escola, né? Isso pode acontecer, isso é normal, você não se assuste com isso. Então, de repente, você liga na escola e fala: ó, não vou mandar meu filho para a escola esse mês, tá bom? Tá bom, beleza. Pode ser que no meio do mês a escola ligue: olha, hoje nós gostaríamos de fazer uma visita na sua casa. Podemos? Não proíba o professor, porque ele vai de máscara, ele vai tranquilo, ele vai pensando que você está com medo de mandar seu filho para a escola, ele vai lá de desprotegido. Não, o professor vai de máscara, o professor vai tomar cuidado. Se você tiver alguma preocupação nesse sentido, coloque um álcool, tá? Na porta da sua casa, para que o professor use, se liga de usar. Ela está falando aqui que várias páginas estão falando, alguém colocou que várias páginas estão falando que o Japão acabou de decretar estado de emergência. É verdade? Não tem essa informação até o momento. O que vai acontecer hoje é uma reunião para se discutir se realmente vai declarar o estado e quais são as diretrizes do estado de emergência. Se houver um decreto de estado de emergência no país, esse anúncio será feito muito provavelmente no dia de amanhã. Tá? No dia de amanhã o Shinzo Abe com certeza vai se pronunciar na nação e vai dar as diretrizes aí sobre se vai ou não declarar o estado de emergência. Outra coisa também que você precisa se atentar é que o momento, aqui se atrasar já telefona para saber o que está acontecendo. Sim, isso é praxe da escola, a Cristiane colocou. Isso é praxe da escola, eles são preocupados nesse sentido, por que a criança não está indo e tudo. Mas aí que vem o pormenor que eu estou colocando aqui. Se você avisa a escola, se você deixa a escola sabendo, você deixa a escola a par do que está acontecendo, não há problema nenhum, tá? O problema é você não avisar. É como a dívida que eu falei. Se você tem uma dívida de financiamento, se você não puder pagar, não se desespere, vá no banco e renegocie a sua dívida. Você está dando uma satisfação sobre aquela dívida e o banco vai te entender, o banco vai renegociar a sua dívida e ele vai compreender a situação que você está passando e que o país está passando. O importante é que você dê satisfação, é que você avise, assim como a escola. Você não pode, no dia do início das aulas, não enviar sua criança e não falar nada. Você tem que avisar, você tem que dar uma satisfação. Olha, era o início das aulas hoje, mas nós decidimos aqui em casa, eu e minha esposa, de comum acordo, que não estamos seguros para enviar o nosso filho para a escola. Tudo bem? A escola vai falar tudo bem, a escola não vai te obrigar a enviar o seu filho, tá bom? É essa a informação que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que esteja ajudando, eu espero que, de certa forma, você consiga aí passar por essa situação da maneira mais fácil possível. Não há motivo para pânico, tá? Não há motivo para desespero. O momento agora é de muita calma, é de muita cautela, é cabeça fria o tempo todo, é tomar decisões de cabeça fria. Decisões de cabeça quente não resolvem e sempre trazem problemas futuros. Então, cabeça muito fria, tá? Pensem muito bem em todas as decisões que vocês forem tomar a partir deste momento e saibam, o Japão não vai querer prejudicar você agora, tá? Eles não estão preocupados com isso. Eles querem resolver e diminuir o impacto dessa situação toda
na sua vida. Então fique muito tranquilo nesse sentido. Não há motivo para pânico. Eu estou pensando até em nós fazermos um grupo com pessoas que estejam interessadas e nós fazermos aí um banco de alimentos, tá? Para nós fazermos um banco de alimentos, porque muita gente vai precisar de alimentação neste momento que nós estamos passando no Japão. Muita gente vai precisar de ajuda neste momento que nós estamos passando no Japão. E eu acredito que mesmo nessa parte, nessa época, nesse momento de crise, nós podemos ajudar sim outras pessoas. Nós podemos dividir o pouco que nós temos com outras pessoas, tá? Esse é o momento de realmente nós colocarmos a nossa solidariedade a serviço da população, a serviço da comunidade. Então eu tô pensando de que forma eu faria isso, mas eu queria montar um grupo de pessoas que estejam aí compenetradas, que estejam interessadas em ajudar quem de fato, ou quem porventura precise de alguma ajuda, porque as pessoas precisam pelo menos comer. Muita gente vai passar necessidade, a gente sabe disso, a gente entende isso. Então eu estou pensando em várias formas, em como a gente pode fazer para pelo menos de repente arrumar, né? Preparar um banco de alimentos, né? Para que a gente possa aí juntos ajudar essas pessoas. A união faz a força. Acho que juntos nós somos muito melhores. Eu nunca tive a intenção de ter um banco de alimentos, nunca passou pela minha cabeça, porque sempre que chegava ajudas aqui, a gente traz para vocês, resolve, pá, acabou. Neste momento, a situação vai ficar fora do controle, a gente sabe disso. Muita gente vai passar necessidade por N motivos, que eu não vou citar aqui, porque senão eu vou demorar muito, mas assim, nós esperamos uma demanda muito grande de pessoas precisando comer, né, precisando de comida somente. Então eu estou pensando, estou matutando, queimando meus neurônios aqui para a gente pensar em um plano, né, de ação para que a gente não deixe os nossos irmãos brasileiros passarem necessidade de comida aqui no Japão. Pelo menos comida. Comida não pode faltar para ninguém. E nós podemos sim dividir o pouco que nós tivermos para ajudar os nossos irmãos, tá? Então vamos nos preparar para tudo isso. Com muita calma, com muita tranquilidade. Nós podemos resolver isso, mas só se nós tivermos com a cabeça fria. Só se nós tivermos ponderados, né? Formos sensatos, porque é como uma briga, né? Pensa numa briga, duas pessoas brigando, se você entra nervoso também, você vai fazer parte da briga, você vai brigar também, os dois vão bater em você. Agora, se tem duas pessoas brigando, chega uma pessoa sensata, tranquila e fala, gente, não é motivo, não é hora para brigar, esse não é o momento, briga não resolve nada, vamos aqui trocar ideia, o que aconteceu, irmão? Aconteceu isso, o que aconteceu, irmão? Aconteceu, dá para resolver? Vamos resolver. Então é a cabeça fria o tempo todo, tá? Tranquilidade total. Nós precisamos neste momento de tranquilidade, não precisamos de pânico, não precisamos de histeria, não precisamos sair correndo pensando que o mundo vai acabar, tá? Tá tudo tranquilo, até porque se você quiser ir embora pro Brasil não dá agora, tá? Não vai dar. Então, muita calma, muita tranquilidade, ponderação, prudência, são as palavras que vão, de fato, te nortear para que você passe por tudo isso o mais breve possível e sem muitos impactos na sua vida. Tá bom? Um grande abraço para vocês, eu espero estar ajudando com as informações que eu trago aqui. Eu vou continuar queimando meus neurônios para a gente pensar em um plano de ação aí para ajudar pessoas que possam passar necessidade de comida. Prometo nos próximos dias pensar, eu quero montar um grupo com pessoas realmente interessadas em ajudar, tá? Pessoas que estejam realmente interessadas em contribuir de alguma forma para aqueles que passarem necessidade. Mesmo em momentos de crise, é possível dividir o pouco que nós temos. É possível, tá? Nós podemos sim viver com pouco, nós podemos sim viver com o necessário, tá? E toda vez que você for fazer compras no mercado, faça compras pensando que outras pessoas também irão fazer compras. Faça compras pensando que o mesmo arroz que você está comprando agora, outra pessoa também vai precisar desse arroz. Então, se você pudesse sustentar com um, compre apenas um e deixe outro para outras pessoas que chegarem. Isso é muito importante. Bom senso é muito importante nesse momento. Então, a gente vai pensar num plano aqui
para que a gente possa ajudar outras pessoas. Neste momento, a solidariedade deve ser a palavra-chave de tudo. Muita gente vai passar necessidade e nós estaremos aqui também em situação de dificuldade, claro, todos nós vamos ter que aprender, mas eu acho que solidariedade não pode faltar nesse momento. Então pense você aí, você que está me assistindo agora, que Deus toque no seu coração, que Deus te abra a mente para que você possa sugerir também ações aqui para mim, o que eu posso fazer, de que forma eu posso fazer, mas eu quero sim montar um grupo de pessoas que estejam realmente interessadas em ajudar, que estejam realmente interessadas em amenizar esses impactos, principalmente em famílias que têm crianças, tá? E nós vamos juntos formar alguma coisa por aqui. Eu tô pensando muito, eu quase não dormi pensando nisso, para a gente formar aqui de repente um plano de ação, um banco de alimentos, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa de repente acudir famílias que estejam precisando nesse momento de grande preocupação para o mundo, não só para o Japão, tá bom? Grande abraço a você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, que Ele nos proteja, que Ele nos dê sabedoria, nos dê luz, para que nós possamos juntos, né, superar tudo isso e dizermos no futuro, como dissemos depois de 2008, como dissemos depois de 2012, vamos dizer depois de 2020 também, que nós passamos por mais uma. E juntos, sempre juntos, porque essa comunidade, embora tenha os seus problemas, a comunidade deve se unir sim nesses momentos, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que proteja a sua casa, que proteja a sua família, que proteja seus filhos, seus amigos, seus familiares, e que nada de mal venha acontecer com nenhum de nós, tá bom? Reze todos os dias. Deus pode sim parar com tudo isso. Deus pode sim ter piedade e misericórdia do seu povo e pode sim abençoar este mundo e fazer com que tudo isso passe o mais rápido possível. Independente da sua religião, independente no que você acredita, pense sempre de maneira positiva, pense sempre que nós temos aqui em cima de nossas cabeças um cara que eu costumo chamar de barbudão, é meu tratamento. Eu tenho uma intimidade muito grande com Deus, então eu costumo chamar Deus de barbudão. Então nós sabemos que tem alguém lá em cima vendo tudo isso que está acontecendo, sabendo de tudo isso, mas como eu disse ontem, talvez este momento seja realmente para te trazer a pensar, para te levar a pensar, né? Eu disse ontem numa live, todas as vezes que Deus percebeu que o mundo estava se perdendo, Ele mandou sinais. Todas as vezes. Foi assim no dilúvio, foi assim em Sodoma e Gomorra, foi assim lá no Egito, quando Ele libertou o povo escravo do Egito, e assim está sendo agora. Eu acredito que isso é a mão de Deus, que isso é Deus te trazendo, Deus me trazendo para pensar no que tem realmente valor nas nossas vidas. O mundo está muito materialista, está muito capitalista, está muito eu sou, eu posso, eu quero, eu sou fodão, eu sou a bichona, eu tenho um carrão, eu tenho uma casona, eu tenho dinheiro, eu tenho um cartão Black Trades de lá de sei quantos sem limites, e ninguém está pensando no próximo, ninguém está pensando na vida do ser humano. Então todas as vezes que Deus acha que o mundo está se perdendo, Ele manda sinais, Ele te acorda, Ele te traz para dizer, independente de tudo que você é, independente de tudo que você tem, você não é nada. Você nunca será nada. Você é apenas um ser humano que precisa viver com o necessário para você, e ponto final. Grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.